um novo capítulo em sua vida. Existem momentos da nossa vida em que percebemos a necessidade urgente de uma mudança. E quando estamos verdadeiramente dispostos, conseguimos ter uma virada na nossa vida, onde tudo começa a acontecer de uma forma diferente. E experimentamos diferentes resultados em todas as áreas. Se você tem buscado por uma mudança de vida, eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero viver um novo capítulo. Todos nós chegamos em um momento da vida em que pensamos: eu preciso de uma mudança. Esse pensamento vem geralmente depois de vivermos em uma situação que foi nos cansando ao longo do tempo, até que um dia percebemos que não precisamos mais viver dessa forma. Seja por estarmos em um relacionamento extremamente tóxico, que somente nos faz mal, ou até em situações simples, como por exemplo, quando nos cansamos da bagunça acumulada em nosso lar e decidimos fazer uma faxina, que não organiza somente aquilo que estamos vendo, mas parece que também organiza o que está dentro da nossa mente. Se a nossa vida fosse um livro, momentos como esse, onde buscamos por uma mudança, seriam como o fim de um capítulo e o início de outro. Como é bom sentirmos que algo ruim terminou, se passou, virou coisa do passado, algo que ficou para trás e que agora nós podemos virar a página e estarmos vivendo um novo capítulo. Mas por que temos dificuldade em virar a página em relação a algumas coisas da nossa vida? A resposta muitas vezes é o medo da mudança. Às vezes, até mesmo uma situação ruim se torna algo confortável na nossa mente, simplesmente porque nos habituamos a ela. Existem pessoas que preferem continuar numa situação ruim e permanecerem num lugar conhecido do que buscarem por uma mudança e saírem da sua zona de conforto. Entenda isso. Alguns desconfortos iniciais são necessários e eles nos poupam de algumas angústias constantes, pois mais vale um esforço por uma mudança do que permanecer imóvel em algo ruim, pelo simples medo de mudar ou por pura preguiça de sair da nossa zona de conforto. Não tenha medo de começar um novo capítulo e não se sinta incapaz de virar a página. Você sabe melhor do que ninguém que algumas coisas já deveriam ter sido encerradas em sua vida há muito tempo, mas continua levando isso para não ter que encarar uma mudança. Encare de frente a mudança que está proposta a você e experimente um novo capítulo em sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. O tempo certo das coisas. Tudo tem um tempo determinado e as coisas acontecem no devido tempo em que deveriam acontecer. Só que ter paciência e esperar o tempo certo, às vezes, é muito difícil para nós. Mas hoje eu quero te dar dicas sobre como praticar e desenvolver a sua paciência diante das situações. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são mensagens para o seu crescimento pessoal, sua saúde mental e o seu bem-estar. As nossas mensagens são postadas diariamente, por isso se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Nós, de uma forma geral, desaprendemos a esperar, pois hoje em dia temos acesso a muitas coisas
em questão de segundos. Se quisermos uma informação sobre qualquer assunto, com apenas alguns cliques, nós conseguimos adquirir milhares de dados sobre aquela determinada coisa, sobre qualquer coisa. E isso nos deixa tão mal acostumados que achamos que a vida real também tem que acontecer nesse mesmo ritmo frenético. Mas a verdade é que coisas reais levam tempo. Coisas verdadeiras vão exigir de nós paciência. E aquilo que é duradouro precisa ser construído dia após dia, com muita persistência. Precisamos nos desligar do celular, da vida online, pelo menos por algum pequeno momento do nosso dia, e tirarmos um tempo para fazermos algo fora desse ambiente virtual. Por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, tomar um sol pela manhã, enfim, algo que exija a sua atenção e que exija que você esteja 100% presente, sem estar conectado. Ter momentos assim em seu dia vão te ajudar a desacelerar a sua mente, vão fazer com que a sua capacidade de ter paciência aumente. E isso vai te ajudar a esperar o tempo certo das coisas, porque algumas situações vão exigir que nós esperemos pacientemente por elas. Não tem como iniciarmos uma maratona partindo da linha de chegada. Portanto, não há como você querer que algo grande já comece sendo de uma forma intensa, pois tudo que nós hoje vemos funcionando e crescendo, seja uma carreira, uma vida universitária ou até mesmo um relacionamento duradouro com alguém, tudo isso teve um início. E cada uma dessas grandes jornadas se iniciou com um pequeno passo. Aprenda a dar um passo de cada vez, a viver um dia de cada vez. Colocando isso em prática, você vai aumentar a sua paciência. Tire um tempo para respirar, para se desconectar e sentir o tempo passar da forma como ele realmente passa e não da maneira como a internet faz parecer para nós. Uma mudança completa de vida. Existem momentos da nossa vida onde pensamos: basta, eu preciso de uma mudança, pois do jeito que as coisas estão, não dá mais para continuar. E esses momentos são fundamentais na nossa trajetória. Afinal, são nesses momentos que algumas coisas mudam para sempre. Para experimentar uma mudança de vida, precisamos entender que vamos ter que agir mais e pensar menos. O que acontece com a mente ansiosa é uma sobrecarga de informações, de entretenimento e de conhecimento. Até mesmo conhecimento sobre como mudar de vida, como essa reflexão que você está ouvindo agora. Nós vamos nos enchendo de conteúdo e mais conteúdo e vamos seguindo de reflexão em reflexão, sem colocar as coisas em prática. Ou seja, não saímos do lugar. Portanto, o meu primeiro conselho para você que quer uma nova vida é: pense menos e comece a agir mais. Assim que você acordar, já vá lavando o rosto, escovando os dentes. Se precisar, tome até uma ducha pela manhã e comece a fazer o que você precisa fazer, sem pensar muito. Pois se você parar para pensar, você sabe que irá ficar estagnado em pensamentos sobre como você poderia ser mais produtivo, mais ativo e menos procrastinador. Meu outro conselho para você é: corte o mal pela raiz.
Existem coisas que simplesmente precisam sair da nossa vida, não por serem meras distrações, como as nossas redes sociais, serviços de streaming, onde assistimos séries e filmes, ou coisas assim. Eu estou falando daquelas atitudes, daqueles hábitos e de alguns pensamentos que simplesmente são nocivos e que te impedem de crescer. Precisamos eliminar algumas coisas de uma vez por todas em nossa vida. E ninguém poderá fazer isso por nós, somente nós mesmos. Não preciso dar exemplos, pois eu tenho certeza que a mente de cada um traz à sua memória o que precisa ser eliminado da sua vida, quando eu falo disso. E o meu último conselho para você nesse dia é um que eu até já falei nesse mesmo canal. E na verdade eu sempre bato nessa tecla, pois muitas pessoas sofrem desse mesmo mal. Pare de se comparar. Não adianta querermos mudar de vida seguindo os moldes dos outros, pois dessa forma estamos concluindo que teremos os mesmos resultados, o mesmo corpo, a mesma mentalidade e até a mesma condição financeira. Somos únicos e cada um sabe aquilo que tem que enfrentar e os obstáculos que precisa superar para alcançar seus objetivos. Portanto, é inútil nos compararmos e isso não vai trazer benefício algum para a nossa vida. Para experimentar uma mudança, comece alimentando pensamentos de motivação e de inspiração em sua cabeça. E tente, ao máximo, evitar pensamentos de comparação e de inferioridade. Não cobre mais de si do que o suficiente, pois você não precisa ser perfeito, e sim precisa somente ser melhor hoje do que você foi ontem. É possível você voltar a sorrir e voltar a sonhar. E é possível você sentir a sua vida de volta aos eixos. Mas antes é necessário que você se lembre de quem você é e para onde você está indo. Quando sentimos que nos perdemos no meio do caminho, duas sensações nos atingem. A primeira sensação é a de desespero, pois não conseguimos mais enxergar o caminho que nos propusemos a trilhar. E a outra sensação é a de frustração com a gente mesmo, pois nós pensamos, mais uma vez eu errei, e mais uma vez eu terei que começar do zero. E infelizmente é nesse tipo de pensamento que muitos se encontram nesse momento. E por isso as pessoas já amanhecem cansadas, como se uma noite ou algumas noites de sono não fossem suficientes para que elas descansem, pois a exaustão que sentem não é externa, é interna, é na mente e na alma. Hoje eu quero trazer um novo olhar sobre esse tipo de situação para você. Pense no seguinte: ao olhar para frente e se deparar com um espaço em branco, um vazio, onde antes havia uma estrada, ao invés de nos desesperarmos, sabe o que podemos fazer? Recomeçar. Se tudo parece estar perdido e você já não enxerga mais para onde vai, você pode se considerar livre para ir por um novo caminho, para tentar algo novo, algo inédito, algo que você jamais teria pensado antes. Certa vez aconteceu uma tempestade muito grande na minha cidade e por conta disso, uma árvore que eu tinha no meu quintal caiu em cima do meu telhado, destruiu o meu telhado. Mas naquele momento, uma frase veio até a minha mente, que foi a seguinte: nos tiraram o teto,
e agora estamos sob as estrelas. É claro que eu não quero romantizar situações difíceis, não é isso que eu estou propondo aqui. Tudo o que eu estou dizendo é que, em algumas situações, onde tudo parece ter sido perdido, nós podemos aproveitar essa oportunidade para nos encontrarmos de novo, sob um novo olhar, uma nova perspectiva, recomeçando do zero, como se fôssemos uma página em branco. Se o caminho parece ter acabado, use a sua imaginação, crie um novo caminho, trace uma nova meta e comece a caminhar sob essa nova ótica da sua vida. Não seja refém de uma crise existencial, pois não existe mal nenhum em tirarmos essas pausas reflexivas, onde nos questionamos, onde tentamos enxergar se estamos fazendo realmente algo útil, algo importante na nossa vida. O problema consiste em vivermos de crise em crise, pois isso nos paralisa e apenas nos deixa ansiosos, porque enche a nossa cabeça com pensamentos e mais pensamentos, mas nenhum deles nos conduz a uma ação. Se a vida virou de cabeça para baixo e tudo o que você conhecia agora parece diferente ou parece novo, não fique com medo, não tenha medo da novidade. Encare esse desafio como uma nova oportunidade de recomeçar, de tentar algo novo, de ser alguém diferente, de mudar a sua vida de uma vez por todas, através de uma mudança de mentalidade e, consequentemente, uma mudança de hábitos. Quem sabe você se encontre no meio daquilo que parece te deixar ainda mais perdido. E quem sabe aquilo que você está considerando como uma página em branco, na realidade seja um novo capítulo que ainda está para ser escrito em sua vida. Abra sua mente e o seu coração para todas as novas possibilidades que estão bem diante de você. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional. E ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Podemos definir inteligência emocional como a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos, quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado.
E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas reações e responder a si mesmo por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. Reflita a respeito disso. E não pense que isso é um processo rápido. O alcance da maturidade pode ser um processo muitas vezes longo. Procure ouvir mais as pessoas, procure se colocar no lugar das pessoas e, em relação a você mesmo, identifique, entenda o que se passa com você e procure mudar sempre para melhor. Pessoas que administram bem as suas emoções serão mais tranquilas, mais confiantes e mais compreensivas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Seja uma pessoa inesquecível. Você já imaginou ser conhecido como alguém que seja inspirador e motivador para as pessoas? Existe uma maneira de você se tornar alguém assim. E hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus. Mas hoje você está no Minuto Reflexão, onde são postados vídeos voltados para a sua saúde mental, o seu crescimento pessoal e o seu bem-estar. A atriz Audrey Hepburn tem uma frase que diz assim: para ter olhos bonitos, tente ver o melhor nas pessoas. Para ter lábios bonitos, diga apenas palavras gentis. E para ter equilíbrio, ande com a certeza de que nunca está sozinho. Essa frase carrega o segredo das pessoas que nós consideramos inesquecíveis. E qual seria esse segredo? As pessoas das quais nós mais nos lembramos não são aquelas cheias de qualidades, que o tempo inteiro falam de si e nos lembram de quão boas elas são. Mas as pessoas inesquecíveis são aquelas que nos fazem enxergar as nossas próprias qualidades, aquelas que nos lembram de quem nós somos e de que nós somos especiais para elas. Não existe outra forma de você fazer a diferença e de marcar a vida de alguém, além de ser importante genuinamente para com essa pessoa, para com o bem-estar dela e a sua saúde mental. Você pode se encher de cursos, de bens materiais, frequentar os melhores lugares, mas nada falará mais alto do que o seu tratamento com as pessoas. Pois todo o resto não passa de superficialidade. Ser gentil é algo que não dá para ser comprado, não é ensinado numa sala de aula e não se adquire quando temos determinado status social. Gentileza é algo que é cultivado no dia a dia e que só cresce quando acontece de uma forma genuína. Comece a praticar isso hoje mesmo e passe a destacar o que há de melhor nas pessoas que estão à sua volta. Sozinhos, nós podemos ir rápido, mas se estivermos acompanhados, nós podemos ir mais longe. Não pense que é possível crescer diminuindo os outros. Muito pelo contrário, quando você ajuda as pessoas a crescerem também, você começa a ver crescimento na sua própria vida. Você terá um brilho único em seu olhar, quando enxergar o que há de melhor nas pessoas e fazer com que elas também enxerguem isso em si mesmas. 3 dicas para pessoas nervosas.
Seja por uma convivência em um lar onde tiveram muitas brigas durante a infância, ou por termos tido momentos em que precisávamos brigar para nos defender ao longo da vida, ou por qualquer outro motivo, muitos de nós nos tornamos extremamente nervosos. E não é como se vivêssemos de cara fechada e com raiva o tempo inteiro. Porém, basta uma mínima coisa para que eu e você passemos de um estado tranquilo, ou pelo menos normal, para um comportamento extremamente nervoso e muitas vezes desproporcional com aquilo que desencadeou essa reação. Na realidade, na maioria das vezes, a situação pela qual dizemos estar nervosos só serve como um gatilho para ativar uma fúria que já está em nós. Por isso, a primeira dica que eu tenho para você é: trabalhe em suas reações diante das coisas e não planeje como as coisas acontecerão. Muitas pessoas imaginam como algo irá acontecer na sua mente. E na hora em que acontece, se tudo sai de forma inesperada, essas pessoas perdem a cabeça e agem de uma maneira completamente irracional. Isso porque não podemos prever o que vai acontecer em todas as situações, mas podemos trabalhar nas nossas reações. Nem tudo vai sair como esperamos, e não temos o controle de nada, a não ser das nossas próprias reações diante de acontecimentos que nos tiram do sério, que nos deixam desesperados ou que nos deixam tristes. Conseguir estar ciente dos próprios sentimentos e emoções diz respeito à inteligência emocional e é algo extremamente necessário se quisermos sentir um crescimento pessoal em nossa vida. A segunda dica é: não viva no modo automático. Como eu disse no começo, muitas vezes, por termos crescido em um ambiente de pessoas nervosas, eu e você apenas repetimos atitudes e palavras de forma automática. E às vezes pioramos uma briga quase que de forma consciente, pois é como se nós já soubéssemos exatamente o que dizer para tornar uma briga maior e fazê-la render mais. Fazemos isso pois muitas vezes vivemos no modo automático, sem avaliarmos nossos comportamentos e de onde eles vêm. E é por isso que precisamos de momentos de reflexão, como esse que você está fazendo agora. Se pergunte: por que eu estou fazendo isso? De onde vem esse tipo de atitude? E só de fazer isso, você já conseguirá enxergar a situação de fora, por outro ângulo, e saberá melhor como agir. A terceira e última dica é: não trate quem você conhece com desleixo. Sabe por que eu e você muitas vezes estouramos com as pessoas que conhecemos? É porque achamos que podemos falar e fazer o que bem entendemos com aqueles com quem temos mais intimidade. Mas não deveria ser o contrário. Deveríamos tratar com mais amor, com mais carinho, com mais respeito as pessoas mais próximas de nós, aquelas que nos conhecem bem. Pois quem mais nos deu intimidade, mais se tornou vulnerável conosco. Então, por que usarmos isso contra a pessoa e a machucarmos? Responsabilidade afetiva é quando nós sabemos como as nossas atitudes e as nossas palavras afetam o outro. E quando entendemos que certas coisas podem ser evitadas, para que as pessoas que amamos não sejam magoadas. Tente colocar essas 3 dicas em prática e veja a sua vida se tornar mais pacífica e mais tranquila a cada dia.
encontrando um sentido para a vida. A sensação de vazio existencial pode ser uma das mais angustiantes que o ser humano pode experimentar ao longo da sua vida. Perguntas como: para que eu existo? Qual a razão de determinadas coisas terem acontecido em minha vida? Por que algumas coisas são tão difíceis para mim e para os outros parecem ser tão fáceis? Questionamentos como esse já passaram pela sua mente? Pois então, ouça essa reflexão até o fim, pois juntos nós tentaremos achar um sentido no meio de tanto caos e de tanta incerteza. Sentir um vazio existencial é algo que todo ser humano está sujeito. Inclusive, o hábito de pensar que estamos sozinhos é algo que todos nós já experimentamos em algum momento. O que vivemos é um fenômeno que eu vou chamar de alienação intelectual, que significa um grupo de pessoas que convivem juntas por qualquer motivo que seja e que pensam a mesma coisa sobre a vida, sobre o passado, o futuro e etc. Mas que por não compartilharem essas ideias uns com os outros, se consideram solitárias em suas próprias mentes. Ao olharmos para o lado, vemos pessoas tão ou mais cansadas do que nós. E mesmo assim acreditamos que somente a gente pensa em determinadas coisas e que o nosso cansaço é maior do que o de todos e que ninguém jamais sentiu tamanha angústia como eu e você sentimos. A primeira coisa que precisamos entender é que não estamos sozinhos. Por mais que o que se passa em nossa mente possa parecer sombrio, caótico, irreparável e muitas vezes até detestável, acredite, você não é o primeiro e nem será o último a pensar dessa forma. Em todos nós existem qualidades, inteligência emocional, bom humor, bom gosto, carinho e afeto pelas pessoas. Mas em nós também existem coisas ruins como egoísmo, mesquinharia, inveja, vontade de falar mal dos outros, ódio e tantas outras coisas. O que nós podemos fazer é combater todas essas coisas ruins em nós e alimentar as boas, pois são essas qualidades que temos que, quando alimentadas, nos dão o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida consiste em perceber o que há de melhor nos momentos, nas pessoas, em nós mesmos, e tirar disso o alimento necessário para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso corpo e para a nossa fé. Existem pessoas que acreditam que a vida não tem sentido algum, que nada importa e que apenas alguns momentos fazem sentido e tornam a vida um pouco melhor. Eu prefiro acreditar diferente. Já que nada importa, vamos focar somente no essencial e vamos dar valor ao que de fato importa. Vamos abraçar as pessoas que a gente ama, vamos olhar nos olhos das pessoas e dizer o quão importantes elas são enquanto ainda temos tempo. Vamos investir em coisas saudáveis, em hábitos que fazem a nossa mente crescer e se expandir, não em coisas que nos façam sentir ainda mais pequenos, ainda mais solitários e ainda mais na escuridão. Alimente a vida em você. Alimente as suas qualidades. Alimente os seus vínculos. Fortaleça o amor, a sabedoria e a paciência. O que dará sentido para a sua vida é o rumo que você der a ela. E que essa direção seja sempre para frente, nunca para trás. Não precisamos viver nas sombras dos nossos medos, da nossa culpa e dos nossos erros.
mas vamos viver na luz, sabendo que ontem nós erramos, mas hoje temos a oportunidade de acertarmos. Sabendo que ontem nós tropeçamos, mas hoje podemos caminhar ainda mais fortes e ainda mais firmes. Recomece do jeito certo. Uma nova semana está começando e nós podemos fazer disso uma nova oportunidade de tentarmos, uma nova oportunidade de recomeçarmos e de vivermos em nosso máximo potencial, sem desperdiçar nem um minuto sequer. Comente aqui o seguinte: eu quero recomeçar. E já comece essa semana afirmando que tudo será diferente. Existem formas práticas de recomeçar. E hoje eu quero te dar conselhos sobre como você pode conseguir dar um novo rumo à sua vida. Não existe uma fórmula mágica para solucionar os nossos problemas, mas existem pequenos passos que você pode dar todos os dias, e esses vão conduzir a sua vida para uma grande mudança. Comece essa semana do jeito certo e comece fazendo uma lista de coisas que você precisa fazer. Não estabeleça metas impossíveis, como algumas pessoas incentivam, pois a internet tem feito as pessoas acharem que são super-humanos, que são imbatíveis e totalmente sob controle de tudo o que acontece em suas vidas. Comece por coisas simples, como responder alguma mensagem importante que você deixou para depois, mas ainda não respondeu. Arrume o seu guarda-roupas, pois quanto mais tempo você procrastinar essa tarefa, mais isso te consumirá. Inicie ou volte com a sua rotina de exercícios e entenda que nos 5 primeiros dias, nos 15 ou até nos 20 primeiros dias, você não sentirá muita diferença em sua disposição, fazendo poucos minutos de caminhada ou exercícios. Porém, a longo prazo, isso trará um grande benefício para a sua vida. Tente colocar o hábito de leitura em prática novamente e se esforce para passar menos tempo no celular, pois por mais que pensemos que estamos relaxando e nos enchendo de entretenimento, na realidade estamos viciando o nosso cérebro num ritmo frenético que o deixa cansado e ansioso. Visite aquele amigo que você não consegue ver já faz um tempo, pois às vezes precisamos jogar conversa fora, precisamos dar risadas com alguém que amamos e precisamos lembrar de quem nós somos. Assista um filme que você adora, mas que há muito tempo você não vê, pois a arte pode ser um lugar acolhedor para as nossas ideias e para o nosso coração. Comece ou volte com uma rotina de autocuidado, seja com os seus cabelos ou com a sua pele, pois quando cuidamos de nós mesmos, ainda que externamente, isso reflete na forma como nos sentimos por dentro. Tire um tempo e vá até uma feira, um supermercado e compre ingredientes para cozinhar, ao invés de pedir comidas industrializadas por aplicativos. Até mesmo quando cuidamos da nossa alimentação, isso também reflete em nossa disposição e em nosso autocuidado. Tire um tempo para fazer uma autorreflexão, seja ouvindo uma mensagem de um canal como esse, ou apenas tirando um tempo para pensar sozinho, sem a interferência de um celular ou de um barulho externo. E pense na sua vida, nas pessoas que você ama e em tudo aquilo que você ainda quer conquistar. Veja só, essas são coisas simples que você pode fazer essa semana
para recomeçar, para iniciar um novo capítulo em sua vida e para sentir que você está verdadeiramente crescendo em sua caminhada. Não são metas absurdas como atingir uma determinada quantia de dinheiro em tantos dias ou conquistar aquela vaga de emprego de uma forma mais rápida. De forma alguma. São apenas algumas pequenas conquistas que você pode praticar para determinar um ponto de virada em sua vida a partir de hoje. Volte a sorrir. Todos nós queremos nos sentir felizes, queremos sentir o nosso coração acolhido dentro de nós mesmos e queremos sentir paz. Mas infelizmente nem sempre isso é possível. E na verdade, alguns de nós lutam todos os dias para se sentirem bem. E até mesmo para fazerem coisas simples, desde levantar da cama até sair para o trabalho todos os dias. Pensando nisso, hoje eu trago essa reflexão para tornar o seu dia mais leve e para te lembrar que, ainda que faça muito tempo que a chuva esteja caindo, existe um novo dia de sol preparado para você. Comente aqui o seguinte: o sol voltará a brilhar. Se você acredita que o seu sorriso pode voltar. Só quem passa por muitos dias de chuva sabe o quão difícil é manter o sorriso no rosto, até que a luz do sol volte a brilhar. Quando vivemos uma sequência de momentos ruins, a informação que o nosso cérebro recebe é a de que a nossa vida será inteiramente assim. E pior, que a nossa vida sempre foi assim. E que só vivemos dias ruins o tempo todo. Tudo aquilo que se repete muito em nossos dias, o nosso cérebro se acostuma e aceita como natural. E é por isso que precisamos colocar a nossa cabeça no lugar para entendermos o que de fato é a realidade e o que é apenas a tristeza deturpando a nossa memória, deturpando as nossas sensações e a nossa história de vida de forma geral. Nem tudo são flores, mas nem tudo são espinhos também. Existe uma música de Charles Chaplin chamada Smile, e ela diz assim: sorria, embora seu coração esteja doendo, sorria, mesmo que ele esteja partindo. Quando houver nuvens no céu, você ficará bem. Se você sorrir apesar do seu medo e tristeza, sorria, e talvez amanhã você verá o sol brilhando para você. Antes, eu costumava achar essa música fora da realidade e pensava que aquilo que ela estava ensinando era algo impossível, pois achava que ela basicamente dizia: não sinta tristeza, esqueça isso e seja feliz. E pensava comigo como isso soava irresponsável e irreal. Mas hoje eu consigo ver essa canção com outros olhos. E eu entendo que a mensagem que ela passa é a seguinte: a felicidade é algo a ser praticado. E uma vez que ela é praticada, ela nos contagia. Você já percebeu que basta uma pessoa começar a reclamar em algum lugar, seja dentro do elevador, seja em um escritório ou dentro do ônibus, por exemplo, todos à sua volta começam a reclamar também? Isso porque todos são contagiados por uma onda de tristeza, de insatisfação e desconforto que nos leva a reclamar. Acredite, da mesma forma, a alegria também funciona dessa forma, contagiante. Conseguimos estimular não somente as pessoas à nossa volta com a nossa alegria, como também o nosso próprio cérebro. Para algumas pessoas,
ter bons pensamentos, lembrar de coisas boas que aconteceram no passado, ou simplesmente fazer algo de que se gosta, seja ouvir a sua música favorita ou ler um bom livro, tudo isso se torna algo difícil e pesado, pois para alguns é como se eles não merecessem esse descanso, essa sensação boa e despretensiosa que a alegria traz. E então essas pessoas evitam isso a todo custo. Precisamos alimentar a alegria e praticá-la todos os dias. E é estranho ouvir isso, eu entendo, mas precisamos começar a lidar melhor com as coisas boas que acontecem na nossa vida. E precisamos aprender a aceitar os bons momentos e não ficarmos nos questionando se os merecemos ou não. Todos nós cometemos erros e ninguém merece mais ou menos do que o outro. Mas a única verdade é que precisamos cuidar da nossa mente e não podemos deixar ela se culpar e se ferir o tempo inteiro. Aprenda a aceitar a alegria quando ela vier. E quando ela vier, aprenda a praticá-la no seu dia a dia. Supere o vício de agradar as pessoas. Você pode viver de uma forma mais tranquila, sem tanto peso sobre os seus ombros e sem se sentir pressionado o tempo todo. Isso só será possível se você aprender a superar o vício de agradar a todos. E é sobre isso que nós vamos falar na reflexão de hoje. Todos nós já estivemos em uma situação onde precisávamos da aprovação de alguém. Seja em uma entrevista de emprego, apresentando um trabalho diante da classe e do professor, ou até mesmo em um teste de direção. Enfim, algumas situações onde precisamos de aprovação de alguém são inevitáveis. Mas infelizmente, alguns de nós vivemos como se precisássemos da aprovação de todos o tempo inteiro. Compramos coisas que não precisamos, assistimos a filmes que não queríamos, comemos comida que não temos vontade, nos vestimos com roupas totalmente contrárias ao nosso estilo e às vezes até mudamos o nosso jeito de falar, somente para conseguir a aprovação das pessoas. Mas no fim, acabamos ainda mais frustrados e sem a aprovação de todos, pelo fato de que é impossível agradar todo mundo. Essa busca desesperada por aprovação se deve pela falta de conhecimento sobre quem verdadeiramente somos. Se não conhecemos as nossas qualidades, os nossos pontos positivos, se não buscamos reconhecer em nós, até mesmo na parte física, coisas pelas quais temos admiração, ficamos o tempo inteiro esperando que esse reconhecimento venha dos outros. E quando ele vem, nos tornamos dependentes da aprovação dessas pessoas. Mas isso é insustentável, porque as pessoas não vivem para suprir as nossas expectativas emocionais. Então, elas não podem nos elogiar o tempo inteiro. Na realidade, elas nem sabem quando estamos precisando de um elogio ou de um incentivo. Para começar a superar o vício de agradar as pessoas, é necessário que você inicie um processo de reflexão sobre quem você é. O que você mais admira em si? Quais são as características das quais você tem orgulho de ter adquirido ao longo dos anos? Você consegue olhar para trás e citar algo que tenha melhorado em sua vida, relacionado à sua personalidade e ao seu modo de pensar? Foque nisso nesse momento. E se precisar, anote, pois a partir disso você inicia um processo de
abraçar tudo aquilo que diz respeito a você. E isso te dá uma identidade, para que você não precise que ninguém te diga o que você é ou não, pois você mesmo já vai saber. Uma vez que você já sabe quem é, não precisará viver em função de agradar as pessoas o tempo inteiro, para conseguir delas a aprovação que você quer. E isso melhora até mesmo o seu relacionamento com elas, pois você começará a apreciar quem te cerca pelo que eles são e não pelo que eles podem proporcionar a você. Livre-se dessa necessidade constante de tentar fazer com que gostem de você e comece a perceber ao seu redor que já há pessoas que te admiram, pessoas que viram os seus dias bons, seus dias ruins, seus melhores momentos e os momentos em que você preferiria esquecer. E reconheça as suas virtudes, entendendo que nem todos gostarão de você, nem todos saberão te apreciar e nem todos vão querer ser seus amigos. Mas está tudo bem, pois a sua vida não é resumida a uma pessoa que você acabou de conhecer. E você é muito mais do que as pessoas pensam ou acham de você. A síndrome de impostor. Você vai conseguir alcançar novos objetivos e vai conseguir superar esses obstáculos que no momento parecem impossíveis de serem superados. Mas para isso você precisa se desprender de algumas coisas. E é sobre uma delas que eu quero falar hoje. A síndrome de impostor acontece quando a nossa mente repete informações de inferioridade, quando estamos em determinado lugar ou desempenhando uma determinada função. Você já se pegou pensando coisas do tipo: eu não merecia esse cargo, pois tal pessoa é muito mais qualificada do que eu, ou eu não sou bom naquilo que eu faço, eu apenas finjo ser bom e tenho medo que descubram que na realidade eu sou uma fraude. E até mesmo um dos pensamentos mais absurdos, que é: essa pessoa que está comigo é muito melhor do que eu, e ela merecia alguém tão bom quanto ela. Esses são típicos pensamentos de uma pessoa que está com a síndrome do impostor. Uma das atrizes mais famosas do mundo inteiro e a pessoa que mais recebeu indicações ao Oscar, Meryl Streep, disse certa vez que não entendia o porquê alguém iria querer assistir alguns dos seus filmes, sendo que ela sequer sabia como atuar de fato. Albert Einstein, um dos principais cientistas do mundo, disse certa vez que o seu trabalho não merecia tanta atenção como recebia. Você entende que esses dois são considerados os melhores por muitos em suas áreas de atuação, mas que a visão que eles têm sobre si é completamente diferente da visão das outras pessoas sobre eles? Claramente, ambos passaram por um momento onde sentiram a síndrome do impostor. Dizemos que foi sorte, dizemos que só estivemos no lugar certo na hora certa, e dizemos que pessoas menos qualificadas fariam o que nós fazemos melhor. E alguns fazem isso até mesmo achando que estão sendo modestos e humildes, sendo que na realidade isso não se trata de humildade, mas sim sobre uma série de crenças de inferioridade e de baixa autoestima. Humildade é reconhecer suas qualidades com a mesma intensidade que você reconhece os seus erros. Mas quem tem a síndrome do impostor consegue reconhecer as qualidades de todas as pessoas, menos as suas.
e enxerga a todos como se fossem perfeitos, bem-sucedidos e sem dificuldades na vida. A verdade é que todos pensam da mesma forma a respeito de si em algum momento. E todos já se sentiram fraudes, já se sentiram mentirosos e já acharam que não mereciam certas coisas que viveram. Mas ninguém fala disso em voz alta. Ninguém tem coragem de se expor. E assim nós vamos seguindo, todos nos sentindo insuficientes, mas parecendo estar completamente satisfeitos consigo mesmos e plenos em todas as áreas. Não existe problema em ter pensamentos distorcidos sobre si mesmo, principalmente em momentos de tensão, talvez em provas, em testes, em entrevistas de emprego e etc., onde você coloca à prova os seus conhecimentos e qualidades. Tudo bem se sentir inseguro em determinados momentos. O problema está em viver o tempo todo com insegurança e nunca enxergar aquilo que você tem de bom. Isso te impede até mesmo de entender o que precisa ser melhorado em você e o torna completamente alheio às próprias falhas. Precisamos ter uma visão honesta sobre nós mesmos, não nos exaltando de forma exacerbada e nos colocando num pedestal acima dos outros, pois isso gera uma falsa impressão de superioridade, que nos faz acreditar que somos melhores que as demais pessoas. Mas chegou o momento de você entender que alimentar essa inferioridade também não te levará a lugar nenhum, pois você tem muito o que melhorar sim, igual a todas as pessoas, mas existem qualidades em você e existem características únicas que te tornam quem você é, e você é insubstituível. Cuidado com as armadilhas da mente. Você tem a capacidade de criar coisas incríveis, de provocar mudança aonde quer que você esteja e consegue superar situações difíceis. Tudo isso com o fortalecimento da sua mente e com a prática do controle das suas reações diante do mundo. Pois uma das coisas mais poderosas que temos é a nossa mente. Só que ela também é uma das coisas mais sensíveis que existem. E por isso ela exige um cuidado especial. Hoje eu quero te alertar sobre algumas armadilhas que a nossa mente cai. E juntos nós vamos tentar enxergar formas de nos livrarmos delas. A nossa mente funciona de uma forma maravilhosa e perfeita. E grandes coisas são feitas a partir do nosso cérebro. Porém, o que a nossa mente tem de incrível, ela também tem de complexa. O cérebro não precisa de muito. Porém, existem coisas essenciais e indispensáveis. E uma das principais é o descanso. Uma mente cansada facilmente cai na armadilha do ciclo vicioso de procrastinação, que consiste basicamente em estar cansado demais para fazer algo, para depois ficar triste por não ter feito. E assim vamos num ciclo sem fim. Alguns de nós têm mais dificuldade com a procrastinação que outros. E para nós, que temos mais dificuldade, é necessária uma ação imediata. Não pense muito. Haja. O despertador do seu celular tocou? Levante-se. Tente ao máximo não demorar na cama. Mande a informação para o seu corpo de que você acordou e que você precisa de energia pela manhã e não pela noite, onde você costuma estar no auge da energia, quando na realidade já deveria estar dormindo. Ao fazer isso,
você consegue escapar, dia após dia, da armadilha da procrastinação. Uma mente repleta de informação e conteúdo o tempo inteiro pode cair na armadilha do excesso de prazer. E isso torna qualquer outra atividade que não te dê um prazer imediato entediante ou penosa. Muitos de nós usam a desculpa para ficarmos tanto tempo no celular, alegando que estamos aprendendo algo, nos inspirando e nos enchendo de informação, quando na realidade nós não estamos fazendo nada, apenas viciando o nosso cérebro num prazer imediato, que na realidade é nocivo para nós, mesmo que a princípio pareça algo bom ou até mesmo inocente. Tome cuidado com essa armadilha da mente. Outra coisa que é uma armadilha para a nossa mente é a comparação. O hábito de se comparar é uma das piores coisas que podemos alimentar em nossa cabeça. E não existe nenhum benefício em fazermos isso. Ninguém tem os mesmos defeitos que nós. E por isso achamos que algumas pessoas são melhores. E às vezes nos projetamos nelas, desejamos ser como elas, sem saber que os defeitos delas são apenas diferentes dos nossos. Assim como também nós temos qualidades que elas não possuem. Você não precisa se comparar. E na realidade, o que você precisa é aprimorar quem você é e melhorar o que você já tem e aquilo que você já sabe que são virtudes em você. Ninguém é perfeito e todos nós precisamos melhorar em algo constantemente. Por isso, não se engane, não caia na armadilha da comparação. A nossa mente é complexa, mas se for cuidada do jeito certo, ela consegue executar coisas incríveis e desempenhar grandes feitos. Por isso, tenha cuidado com aquilo que entra na sua mente. Tenha cuidado com aquilo que você alimenta dentro de si, pois isso refletirá em todas as áreas da sua vida e em seus relacionamentos. Sua mente é algo precioso, que você precisa dar muita atenção e cuidado. Não se esqueça disso. Como ter inteligência emocional? Você gostaria de experimentar uma nova fase em sua vida, onde ao invés de deixar com que a raiva e a frustração te façam agir de forma impulsiva, você conseguirá ter mais calma e poder para administrar melhor suas ações e seus pensamentos? Então ouça essa mensagem até o fim, pois eu vou falar sobre inteligência emocional e o quão importante ela é. E eu quero te dar dicas de como você pode adquirir. Quando pensamos em alguém inteligente, logo imaginamos uma pessoa que tenha muito conhecimento em um determinado assunto. E o contrário disso é uma pessoa leiga, que não possui tanto conhecimento. Ao conversarmos com essas pessoas ditas inteligentes, muitas vezes temos a falsa percepção de que ser inteligente faz parte da personalidade dessa pessoa, como se ela tivesse nascido dessa forma, quando na verdade inteligência é uma habilidade que se adquire, ela pode ser desenvolvida. E se você conhece alguém inteligente, saiba que essa pessoa trilhou e ainda trilha um grande caminho para ser dessa forma. A inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de lidar com as emoções, ou seja, é uma porção de conhecimentos a respeito de como agir e reagir melhor diante de situações, pessoas ou de palavras. Você pode ser muito inteligente em relação às suas emoções e lidar com as situações da melhor forma que você consegue. Ou você pode ser
pouco inteligente, lidando sempre da pior forma possível em toda a ocasião. Caso você não seja uma pessoa emocionalmente inteligente, entenda isso. Não é um caso de ser, é um caso de estar. E se nesse momento você se encontra despreparado para lidar com algumas coisas, saiba que você ainda tem a oportunidade de se aperfeiçoar nisso. Para começar a buscar a inteligência emocional, um dos primeiros passos que precisamos ter é: abaixe as suas expectativas em relação ao feedback dos outros. Uma das piores coisas que fazemos quando buscamos por uma mudança em nossa vida é esperarmos que os outros reparem. E pior, esperar que reparem isso de forma imediata. Se você quer ter inteligência emocional para provar algo para os outros, você infelizmente não vai conseguir alcançar, pois não se trata do que você aparenta, mas sim daquilo que se passa na sua mente. E uma vez que você alcançar, você vai entender que, independente do que falarem ou do que acharem, a sua mente vai permanecer em paz. E é isso o que importa. A outra dica que eu quero te dar é: procure saber a respeito da solução das questões que se passam dentro da sua cabeça, e não somente daquilo que diz respeito aos problemas em si. Nós temos o costume de pesquisarmos, de estudarmos apenas sobre as coisas que nos fazem mal e evitamos o que pode ser feito para mudá-las, porque isso vai exigir mudança e muitas vezes nós preferimos ficar na nossa zona de conforto. Se você deseja ter inteligência emocional, é necessário você encarar de frente aquilo que te prejudica e fazer o que é necessário para que isso mude. A última dica que eu te dou é a seguinte: invista em autoconhecimento. Ao invés de criar um mundo perfeito na sua cabeça e esperar que todos ajam como você planejou. Sabe por que muitas vezes eu e você perdemos o controle, agimos com raiva e falamos palavras para machucar o outro? É porque aquela pessoa não cumpriu as expectativas que nós criamos na nossa mente. Quando temos autoconhecimento, ou seja, quando sabemos o que nos irrita, o que nos deixa feliz, ou o que nos provoca ansiedade e etc., nós conseguimos lidar melhor com situações indesejadas e imprevistas. Nós não nos conhecemos direito, mas queremos exigir que outras pessoas saibam exatamente como agir em relação a nós, para nos agradar. Você percebe o quão sem sentido é isso? Essas dicas vão te ajudar a ter inteligência emocional. E eu peço para que você não pense que conseguirá aplicar tudo isso hoje ainda, ou que terá 100% de sucesso nessa semana. Não. Comece com pequenos passos, pequenas mudanças, e vá adquirindo inteligência emocional de forma progressiva e constante, mesmo que seja lentamente, porém sempre progressivamente. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.